Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta aqui para mais um momento de uma videoaula envolvendo o nosso processo civil. A temática que vamos trazer, anotações doutrinárias, jurisprudenciais, da legislação pertinente, diz respeito às nulidades processuais. Essa vertente rica de debates, de controvérsias, principalmente pelos efeitos que poderá gerar às partes nesse processo. No caminhar do processo, tem-se diversas diligências, citações, intimações, atos, procedimentos, e todos eles demandam o cumprimento de exigências legais peculiares, próprias de cada um deles. Mas nem sempre as partes que estão aí conduzindo o caminhar desse processo, aquelas que estão juntando peças, instrumentos, ou atuando de alguma forma no processo, detêm essa análise essencial sobre essas exigências para satisfação dos requisitos e exigências legais. Na sequência, o que pode acontecer é uma nulidade parcial ou total, uma nulidade relativa ou absoluta, conforme classificam os processualistas. Nós poderemos ter, aí no transcurso de um processo, em relação às suas diligências, atos, uma nulidade que atinge apenas parte desse ato ou procedimento, quando teríamos, portanto, a nulidade parcial. De outro lado, a nulidade poderia atacar a totalidade desse ato. Há uma outra classificação apresentada pelos processualistas que diz respeito à nulidade relativa e nulidade absoluta. E essas duas modalidades estariam adstritas, sobretudo, aos efeitos gerados por essas nulidades no tocante à possibilidade de aproveitamento ou não, ratificação ou convalidação desses atos. Quando estivermos, por exemplo, diante de uma nulidade relativa, envolvendo, por exemplo, a incompetência do foro no tocante ao território, ao valor da causa, estaríamos aí diante de uma nulidade relativa que, se não arguída no tempo pelas partes interessadas, ela será convalidada, ratificada. Mas, de outro lado, nós poderíamos estar diante de uma incompetência absoluta para os autos envolvendo, é claro, a matéria, a pessoa e a função. Então, havendo a caracterização dessa incompetência absoluta diante dessas três circunstâncias, mesmo que as partes não tenham arguído até o presente momento, elas poderão ser levantadas por qualquer pessoa, e não apenas pelos interessados em qualquer instância ou tribunal, e, por falta de arguição, não restará caracterizada as suas convalidações ou ratificações. Mas devemos lembrar que nós caminhamos aí no processo civil, nesse contexto das nulidades, de forma bem diferenciada daquelas nulidades que se fazem presente no Código Civil, que é uma norma material, substantiva. Ali, a nulidade vai atingir o cerne do ato. Os efeitos da nulidade lá no nosso Código Civil são erga omnes para todos, ex tunc, e poderão ser arguídos por qualquer pessoa e qualquer instância, o tribunal, e lá nós teremos a chamada anulação ou anulabilidade. A anulação ou anulabilidade deverá ser arguída dentro do prazo previsto pelas partes interessadas sob pena de convalidação, ratificação. E o efeito gerado por ela é ex nunc, dali para frente. Observe, os senhores, que aqui, nas nulidades processuais,
nós teremos os instrumentos que serão articulados para levantarem essas nulidades quando, por exemplo, elas não foram levantadas ali por ocasião da defesa, contestação, reconvenção, exceção. E já temos, por assim dizer, uma sentença transitada em julgado. E o instrumento que nós temos para isso chama-se ação rescisória. E essa ação rescisória, dentro daquelas possibilidades, circunstâncias previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, diz que o efeito gerado é ex nunc, dali para frente. Veja bem que estamos tratando de hipótese de nulidade, desconstituição de uma sentença diante daquelas hipóteses previstas ali no artigo 966 do Código de Processo Civil, quando tivermos situação de corrupção, concussão, prevaricação do juiz absolutamente incompetente, quando tivermos uma situação de uma prova nova, capaz de desconstituir aquela decisão acerca de um fato que é novo, ninguém conhecia no processo, ou quando surgir aquela prova que restou evidenciada por um processo penal que estava em andamento e que é capaz de alterar e modificar toda aquela decisão, uma prova que é contrária a uma evidência existente nos autos. Circunstâncias que darão ensejo à articulação dessa ação rescisória e o prazo que as partes têm para articular é de 2 anos contado do trânsito em julgado da decisão objeto desta rescisão. Então, o efeito gerado por essa ação rescisória é apenas ex nunc, como se fosse ali de um caso de anulação ou anulabilidade lá no direito civil, norma substantiva material. Diferentemente do que nós temos lá nas questões de nulidade, que o efeito gerado é erga omnes e ex tunc. Aqui dentro do nosso Código de Processo Civil, nós temos a possibilidade de ter o efeito ex tunc, retroagir ao nascedor do ato, quando forem articuladas aquelas ações de declaratória de nulidade ou a querela nullitatis insanabilis. São 2 ações nesse contexto declaratório de nulidades. O efeito gerado por elas, sim, será ex tunc, que retroagirá ao nascedouro daquele ato contaminado pelo vício insanável. Por exemplo, articula-se sempre essa querela nullitatis insanabilis quando, por exemplo, houver uma nulidade de citação que não foi arguída por ocasião ali da contestação, da defesa, da reconvenção, ou quando no polo ativo resta evidenciado que aquela parte não tem interesse ou legitimidade. E alguns autores ainda exaltam. Por exemplo, quando tivermos diagnóstico de ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento regular desse processo. Essa ação nominada de querela nullitatis insanabilis é uma das modalidades de ação declaratória de nulidade. Ela está vocacionada de forma específica aí a essas circunstâncias que acabamos de nomear, apresentado sobretudo pela doutrina processualista civil. Mas nós ainda temos ainda a ação declaratória de nulidade. Tanto a ação declaratória de nulidade como a ação de querela nullitatis insanabilis, elas não enfrentarão o mérito da ação. Elas estarão adstritas a esses aspectos de atos no transcurso da ação, por exemplo, quando surgir a evidência de que aquela lei fundamentadora do processo é inconstitucional ou ela restou caracterizada em sua inconstitucionalidade durante o transcurso do processo, oportunidade em que será arguída a querela nullitatis insanabilis. Mas se ela já era inconstitucional
desde o início da ação, nós teríamos a ação declaratória de nulidade. Essa ação declaratória de nulidade também poderá ser ajuizada para discutir, por exemplo, um vício no contrato, no negócio, naquele termo referendado pelo Ministério Público, e que ali restou evidenciado a falta de algum requisito, de alguma exigência legal aí no transcurso desse processo. A doutrina processualista civil afirma que tanto essa ação declaratória de nulidade como a querela nullitatis sanabis são ações que serão articuladas de forma subsidiária quando não estiver dentro daquelas hipóteses que desafiam a chamada ação rescisória. Seguindo adiante, nós vamos analisando, portanto, algumas circunstâncias de nulidade que se fazem presentes no nosso Código de Processo Civil de 2015. Mas, de antemão, importa já analisar que a direção dessa nova legislação processual é de salvar, recuperar atos naquilo que for possível para refazê-lo, aproveitar parte dele. Então, nós vamos observando um princípio aí importantíssimo nesse início, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Quando tivermos uma citação nula, o comparecimento espontâneo da parte ao processo, que seria o réu executado, supre essa nulidade. De outro lado, teremos outras circunstâncias que deixam bem evidenciada essa instrumentalidade das formas. Se diz respeito ao juiz incompetente que determinou a citação. Se porventura esse ato citatório reputar-se perfeito e acabado, resta sanado esse aspecto daquela incompetência do juiz que determinou a autorização dessa citação. Mas ainda precisamos analisar que o momento para arguir a nulidade de citação é aquele em que a parte terá na primeira oportunidade de comparecer ao processo, salvo se ela justificar a impossibilidade de fazê-lo. O juiz poderá conhecer a nulidade de ofício, mas lembremos ainda dentro dessa perspectiva de se salvar ou recuperar atos para refazê-los no todo ou em parte, que muitas vezes o juiz vai declarar a nulidade apenas em parte de um ato ou de um procedimento, recuperando ou mandando adiante no seu prosseguimento os demais procedimentos, práticas que não restarem contaminados. Aliás, na decisão do juiz, ele deve consignar de forma explícita que atos, procedimentos estão nulos e o que deve ser feito em relação a eles, se eles devem ser excluídos, recuperados, refeitos, e que atos devem ser aproveitados para seguir adiante naquele processo. É assim que se caminha. Nós vamos observando essa dinâmica do novo Código de Processo Civil, que dá também em sintonia a outros princípios basilares, que é a ideia de se alcançar o mérito do processo, supremacia do mérito, ou da inclusão das partes, acessibilidade ao processo. Algumas circunstâncias resta evidenciado no Código de Processo de 2015 deixam bem claro que a falta de suprir uma diligência intimatória como a do Ministério Público, daquelas circunstâncias que atuam como fiscal da lei ou custo legis, defendendo o interesse de menores, de incapazes, gerará nulidade. Assim também quando não houver a intimação do curador especial, nomeado para o réu, para o réu preso, para aquele que foi citado por edital, deve existir essa diligência intimatória, tanto para o Ministério Público como para o curador especial. E, inexistindo ela, nós estaremos diante da circunstância de nulidade no processo. Há ainda outra circunstância muito interessante que diz respeito àquelas intimações ou diligências eletrônicas a pedido do advogado.
elas deverão ser procedidas consignando o número do AB e o nome completo desse advogado, sob pena de nulidade também. Outra situação que também aparentam muitas nulidades diz respeito à sentença do juiz. A sentença do juiz, por regra, ela deve conter 3 fases ou etapas, que são o relatório, fundamentação e dispositivo. Se na sentença inexistir uma dessas fases ou etapas, ou inversão delas, nós estaremos diante de uma sentença nula. Mas há uma exceção disso lá nos juizados especiais cíveis, regido pela Lei 9.099/95, que diz respeito ali a essa possibilidade pela informalidade, que é um princípio que rege aqueles juizados, de que as sentenças ali poderão vir sem o relatório. Mas na justiça comum, nas varas cíveis, a regra é essa, de que as sentenças sejam confeccionadas apresentando um relatório, uma fundamentação, um dispositivo, e que não haja inversão dessa ordem, e nem tampouco que o fundamento dessa decisão esteja em contradição com o seu dispositivo. Muitas sentenças também são classificadas como nulas quando elas estiverem naquelas circunstâncias de extra petita, ultra petita, citra ou infra petita. Nós estaremos diante de uma sentença extra petita quando o juiz decidiu fora do pedido. Digamos que a parte pleiteou apenas danos materiais. E o juiz, além de danos materiais, deu na sua decisão danos morais, ou seja, fora do pedido. De outro lado, nós poderemos ter uma sentença ultra petita, que seria aquela além do pedido. O autor pediu apenas 100 salários mínimos de danos morais no processo. E o juiz, na sua parte, no modelo de sua decisão, terminou dando 120 salários mínimos de danos morais, além daquilo pleiteado. Já na outra parte, nós podemos ter as sentenças infra ou citra petita, aquém do pedido. E aí nós estaremos diante de uma situação, por exemplo, em que a parte pediu danos morais e materiais e o juiz só deu danos materiais sem sequer analisar a questão dos danos morais. Então, nessas circunstâncias todas, nós estaremos diante de uma sentença classificada por nula. É uma nulidade importante ser arguída e levantada aí. E vale lembrar nesse aspecto de que muitas vezes, quando a sentença do juiz for omissa, contraditória ou contiver um erro material, a parte poderá articular o chamado embargo de declaração e o juiz até poderá corrigir de ofício seus erros materiais, mas as omissões e contradições ele poderá, por ocasião desse embargo de declaração no prazo de 5 dias, interposto pela parte, corrigir esses aspectos de omissão e contradição na sentença. Às vezes o que tem na sentença é um erro meramente material, numérico, de nome das partes, e ali de ofício mesmo ele poderá corrigir. Outro ponto nesse contexto das nulidades se faz presente ali no artigo 73 do Código de Processo Civil. Diz respeito à outorga uxória. Toda vez que as ações envolverem direito de imóvel ou direitos reais e a parte seja casada não no regime da separação de bens, ela tem que trazer o consentimento do outro cônjuge por meio aí de uma procuração anexada aos autos, que é essa outorga uxória. Se ainda existir esse consentimento, ele até pode ser suprido judicialmente, porque o juiz, ao decidir o processo, ele deverá fazê-lo de modo equitativo às partes, de forma igualitária. Então, se o imóvel pertencia a marido e mulher que eram casados em regimes que não fosse aquele da separação de bens, o juiz deveria decidir em favor de ambos, de forma favorável ou contrária. Daí a importância de se ter
nos autos a presença da outorga uxória e inexistindo ela, ou até o consentimento judicial para esses casos. Muito bem, haverá situações em que o juiz poderá não decretar ou declarar a nulidade nos autos quando ele puder decidir o mérito da questão de forma favorável àquele a quem o decreto, a declaração da nulidade iria favorecer. Mas temos ainda momentos em que poderão surgir essas nulidades no processo e diz respeito, por exemplo, às provas. As provas ilícitas. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Mas a própria Constituição Federal começa a flexibilizar, dizendo que no caso de investigação criminal por ordem judicial, por exemplo, poderá ser feita uma devassa nas correspondências, comunicações telegráficas, telefônicas, para se chegar à verdade dos fatos, porque senão, diante de tanto crime organizado, com quadrilhas, com aparatos extremamente evoluídos de tecnologia de ponta, se o juiz não puder quebrar o sigilo dessas comunicações telefônicas, telegráficas, de correspondência, jamais, às vezes, se chega à verdade nos autos. Por isso, ainda que esses procedimentos, no primeiro momento, sejam reconhecidos como ilícitos, mas há essa flexibilização por meio de uma decisão judicial na investigação de fatos. Quando se analisa esse aspecto, faz lembrar a teoria dos frutos da árvore envenenada. O Brasil adotou essa teoria de forma mitigada, ou seja, aqui no país não está naquele contexto de toda e qualquer prova ou meio de prova nulo, tudo que vier dele ou sair dele terá essa repercussão de nulidade. Nós poderemos ter a hipótese de uma prova, um meio de prova que foi adquirido de forma ilícita, sem autorização, uma imagem gravada, um vídeo, mas esses meios de provas adquiridos dessas formas, como foram em concatenação com outros meios de provas que foram colhidos de forma lícita, poderão ser abrigados no processo. Por isso é que o Brasil acolhe essa teoria dos frutos da árvore envenenada de forma mitigada ou restringida. Então, uma prova em que foi acolhida de forma ilícita, como um áudio, um vídeo, sem autorização da parte contrária, se ela puder ser concatenada junto com outro meio de prova já colhido no processo de forma lícita, é admitido isso no processo civil brasileiro. É preciso diferenciar nesse contexto o que seria prova ilegal de prova ilícita e prova ilegítima. A prova ilegal é o genérico, é aquela contrária a todo o ordenamento jurídico. A prova ilícita é aquela que é contaminada por algum vício. E a prova ilegítima, nesse contexto genérico das provas ilegais, é aquela que não resguardou o procedimento, prazo ou forma adequada para a sua produção. Então, no âmbito genérico das provas ilegais, nós poderemos ter provas ilícitas e provas ilegítimas. As ilícitas estão contaminadas por algum vício. As ilegítimas diz respeito a um procedimento, prazo e forma de produção que não resguardou sintonia com os preceitos legais. Mas também ainda poderemos encontrar a situação de um meio de prova que pode restar contaminado por um vício que gera sua nulidade. Ela é rotulada por a rainha das provas, que é a confissão. A confissão feita diretamente às partes envolvidas terá esse aspecto de ser reconhecida como de forma judicial. Ela não dar-se-á em parte, nem sob condição,
de forma irrevogável e retratável. É assim que se apresenta a confissão. Mas às vezes a pessoa que promoveu essa confissão foi premida por uma coação absoluta, ali sob o imperativo de uma agressão psicológica, física, para que ele fizesse essa confissão. Então essa confissão não produzirá os efeitos esperados, porque ela estaria contaminada por essa nulidade. Mas nós deveremos lembrar ainda que aquele que irá prolatar uma decisão, sentença, ele deverá fazê-lo, por regra, fundamentando, e todas elas hoje, salvo aquelas que exigem o segredo de justiça, de forma pública. E não havendo o cumprimento desses requisitos e exigências, elas poderão ter a suscitação de nulidade, aspecto que é levantado o tempo inteiro nesse particular. E, enfim, a condição do juiz, aquelas hipóteses em que o juiz é impedido legalmente para atuar no processo, por ser irmão das partes, sua esposa ter sido advogada ou promotora que atua no processo, há impedimento legal e ele não poderia atuar nesse processo porque restaria caracterizado a nulidade desses autos. Então verificamos que as nulidades processuais quanto ao grau de comprometimento dos atos e procedimentos administrativos, elas poderão ser classificadas em parciais e totais. Parcial quando há o comprometimento em parte do ato ou procedimento e de que forma ele deverá seguir adiante e o que deve ser feito com a parte que está aí comprometida nessa invalidade, se ela deverá ser repetida, refeita ou excluída. E, de outro lado, nós vamos encontrar o ato ou procedimento processual que esteja comprometido em sua totalidade. Então, ele será classificado em total. Mas nós vamos observando também aí que é de muita importância reconhecer o momento que deve ser levantada essa nulidade processual. A legislação diz que é naquela oportunidade em que a parte interessada, ou qualquer interessado de modo geral, tiver que manifestar-se aos autos. No tocante ao momento em que a parte deverá trazer ou arguir a nulidade no processo, a legislação deixa claro que será naquela primeira oportunidade que ele terá que vir manifestar aos autos. Se assim não o fizer, restará precluído o seu direito. Mas o dispositivo abre duas exceções, se ele puder justificar a impossibilidade de fazê-lo, ou se tratar daquela circunstância que o juiz deve decretar ou declarar de ofício esta nulidade. E, aliás, haverá circunstância que o juiz não declarará ou decretará a nulidade de um ato ou procedimento processual quando ele observar, por exemplo, no análise ou cotejo com as provas dos autos, que ele poderá decidir o mérito daquele processo em favor daquela parte que aquela nulidade viria prejudicar. Mas também aquele que deu origem à nulidade, ao vício, à litigância de má-fé, esse não poderá arguir a nulidade para dela tirar algum proveito ou benefício. Há ainda outros momentos que nós poderemos verificar que restam caracterizados a nulidade. Por exemplo, o processo de execução será nulo quando o título, objeto dessa execução, seja judicial ou extrajudicial, não está investido daquelas características basilares: liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez porque não precisa mais apurar, investigar. E, de outro lado, certeza porque não paira nenhuma dúvida contra aquele título. E exigibilidade porque aquela dívida, objeto dessa execução, já está vencida e pode, portanto, ser executado. E, além disso, pode-se exigir outras exigências, requisitos legais extrínsecos e intrínsecos, que muitas vezes se afiguram em legislações peculiares, específicas de determinados títulos, como do cheque, duplicata, nota promissória e assim por diante. Mas nós teremos também a situação de nulidade do auto de arrematação.
A arrematação, essa fase ali quase encerrando o processo de execução, porque citado o réu, penhorados seus bens, eles serão avaliados e depois de avaliados serão ou leiloados ou submetidos a uma praça, a quem mais der, para arrematação. Quando houver essa arrematação, haverá um auto firmado ali pela serventia. E se esse auto for confeccionado com preço vil, preço irrisório, bem abaixo daquele do mercado, haverá essa nulidade do auto de arrematação. No que assiste ao auto de partilha, também há essa possibilidade de restar caracterizada nulidade. Costumeiramente, o partidor é o servidor que vai estruturar essa partilha, mas às vezes ela já vem pronta ali, de forma consensual, as partes chegaram a esse consenso, o advogado terminou confeccionando e levou para o juiz apenas homologar, mas poderá existir nulidade, porque a partilha deverá ser confeccionada observando algumas regras, como, por exemplo, a ordem de vocação hereditária, em que os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. E, no mesmo sentido, fazer observância à habilitação dos credores, porque, em relação a eles, tem uma ordem preferencial estipulada na legislação, analisando inicialmente ali os créditos de dívidas alimentícias, por exemplo, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, que estão ali no topo dessa preferência, para somente ao final, por exemplo, chegarem os créditos quirografários de cheque duplicado nos promissórios. Então, às vezes, os credores estão aí nessa ordem preferencial, vão disputar esse patrimônio na partilha, e lá no auto de partilha fez a distribuição para os herdeiros, não fazendo essa análise em relação aos credores preferenciais do falecido, do espólio, do monte partido, e vai gerar, portanto, uma nulidade. São aspectos ainda que merecem essa observância para evitar essa nulidade aí nesse contexto processual civil. Elas estão espalhadas aí em grandes momentos e são essenciais as suas formas, momento de articulação, exatamente para evitar que a parte carregue adiante um prejuízo que talvez não fosse merecedor da sua parte. É ter o zelo, acompanhamento, atenção aos prazos, ao momento, à forma de articulação. Nós falávamos que temos 3 ações para isso: a ação declaratória de nulidade, a ação querela nullitatis insanabilis e a ação rescisória. A primeira delas é a ação rescisória, que vai se dar, por regra, em relação à sentença que apreciou o mérito do pedido formulado pelo autor na inicial, naquelas hipóteses ali do artigo 487 do Código de Processo Civil de 2015, mas há uma exceção. Ali, no inciso 3 do 487, nós temos ali a homologação que o juiz fará e ele vai extinguir o processo com solução do mérito. Mas, na realidade, nos ensina a doutrina processualista civil que nessa hipótese o juiz não estaria ali adentrando o mérito, mas apenas apresentando a tutela jurisdicional numa perspectiva administrativa. E nesse caso, em relação a essa decisão, nós teríamos aí a ação declaratória de nulidade e não a ação rescisória. Mas também temos outra exceção que é importante analisar e diz respeito àquela decisão interlocutória que antecipa de forma parcial o mérito de uma ação. Nós temos até enunciado a jornada de direito processual civil contemplando essa possibilidade. São exceções importantes de analisar, mas lembremos sempre que a ação rescisória é aquela que deve ser articulada inicialmente, como já dissemos aí. Ela tem um prazo para isso, que é de 2 anos, contado do trânsito em julgado da sentença objeto dessa rescisão. Os legitimados são todas as partes interessadas, terceiro, Ministério Público. E o foro competente é o 2º grau, em se tratando de tribunais de justiças estaduais, na Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Em relação às decisões do STJ, o próprio STJ, e em relação às decisões do STF, o próprio STF como foro competente.
As circunstâncias desafiadoras para a ação rescisória se fazem presente no artigo 966 do CPC. Dentre elas estão lá, quando resvalar contra o juiz a situação de corrupção, concussão, prevaricação, ou quando o juiz for totalmente incompetente para aquele processo, ou quando houver impedimento legal da pessoa dele para atuar. Temos os casos, circunstâncias de impedimento e suspeição, mas aí, de forma muito específica, a situação de impedimento legal para o juiz atuar no processo, nesse rol do 966 do CPC. Mas ainda a prova nova, capaz de alterar e modificar toda a estrutura. Aparecer uma prova nova, por exemplo, oriunda do processo penal, que esteja contaminada de invalidade, também será um motivo desafiador da ação rescisória. E temos também, ainda quando o autor dessa ação agiu com dolo, coação, isso restou caracterizado, desafia também a ação rescisória. Na outra parte, quando as partes estiveram aí em colusão, praticaram combinação de atos, conluio aí para sair um resultado no processo, isso também desafiará a ação rescisória. E assim são essas as circunstâncias que se apresentam aí uma decisão totalmente contrária ao dispositivo de lei e vão caminhando nessa situação do artigo 966 do Código de Processo Civil. De outro lado, de forma subsidiária, nós vamos encontrar, quando não estiver nessas circunstâncias, buscar, por exemplo, a ação querela nullitatis insanatis. Essa vai ser adotada, por exemplo, quando estiver presente aí a nulidade ou falta de citação, ou quando o polo ativo da ação estiver envolvido por falta de legitimidade da parte ou de interesse dela para o processo, e em outras circunstâncias até quando arguir que no transcurso do processo aquela lei fundamentadora terminou sendo reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. São situações, outros autores ainda dizem que nos casos de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo também desafiaria esta querela nullitatis insanatis. Mas ela, como nós dissemos aqui, vai ser adotada apenas de forma subsidiária. E quando o juiz reconhecê-la, o efeito dela será ex tunc, retroage ao nascedor do ato inquinado de invalidade ou de nulidade, diferentemente do efeito gerado pela ação rescisória, que é ex nunc, dali para frente. E é importante ainda ressaltar que caberá essa ação querela nullitatis insanatis em relação àquelas sentenças ou decisões que não apreciaram o mérito do pedido formulado pelo autor na ação. Mas ainda teremos a ação declaratória de nulidade, que também é subsidiária e que gerará esse efeito ex tunc, e o foro competente será o do juiz de primeiro grau, daquela ação em que a sentença dela já transitou em julgado, mas no transcurso do processo restaram evidenciados alguns atos ou procedimentos que estão aí inquinados de vícios ou invalidades. Essa declaratória de nulidade do ato ou procedimento está sempre ali relacionado, por exemplo, a uma lei que antes do processo já era declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Quando tivermos, por exemplo, a título de fundamento do processo, um contrato, um negócio jurídico que tinha invalidade nele, vícios, ensejador de nulidade ou invalidade. Quando trouxeram para o processo, por exemplo, um termo referendado pelo Ministério Público, ou até aquele acordo feito em escritórios de advogado. Mas ali restou evidenciado um vício caracterizador de uma nulidade. Então, por meio dessa ação declaratória de nulidade, é que será buscada a nulidade desse ato, desse procedimento que está aí inquinado de invalidade. São situações, circunstâncias que se apresentam entre
essas três modalidades de ações que poderão ser adotadas no transcurso de um processo que se apresente por esses mecanismos de nulidade. Então, esses foram os principais aspectos que tínhamos para tratar sobre essas nulidades processuais nesse âmbito doutrinário e da legislação processual civil. Se esse aspecto for importante, se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o seu manifesto. De cá, vamos encerrando a nossa fala, agradecendo a sua participação, a sua presença, companhia. E até o nosso próximo encontro em outra modalidade de aula como essa, que estão sendo acondicionadas em nosso canal no YouTube.